Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje continuando o estudo do Regimento Interno do TJ de Santa Catarina. Veremos o artigo 11, 12 e 13 do Regimento Interno neste vídeo, ok? Vamos iniciar falando da vacância. Bom, a grosso modo, de forma bastante objetiva, vacância é quando um determinado cargo ele fica vago de forma definitiva, tá? Então temos que a vacância ela ocorre de forma definitiva. Um cargo vagará de forma definitiva. O principal exemplo é a morte, e com a vacância teremos que um sucessor ocupará o lugar daquele que deixou o cargo, beleza? E qual cargo eu me refiro? Aos que vimos na aula anterior, de presidente do TJ, primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, além dos cargos de corregedor, corregedor-geral de justiça e também do foro extrajudicial. Ok? Estamos falando na vacância nestes cargos aqui. Fechou? Então vamos agora analisar cada uma das regras de vacância. É o seguinte, quando a vacância ocorrer na primeira metade do mandato, teremos determinada regra. Ocorrendo na segunda metade do mandato, regras diferentes surgirão. Vamos relembrar o mandato. Vimos que o mandato daquela galera ali que eu acabei de mencionar tem duração de 2 anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo. Sendo o mandato de 2 anos e as regras falando em primeira metade do mandato e segunda metade do mandato, vamos fatiá-lo ao meio. Temos nos 12 meses iniciais uma regra e após os 12 meses iniciais outra regra. Então é isso que vamos estudar agora. Vejamos. Quando falamos em primeira metade do mandato, estamos nos referindo aos 12 meses iniciais. Então aqui estamos dentro dos 12 primeiros meses. Nesta situação, a vacância ocorrendo na primeira metade do mandato, teremos eleição. Uma eleição será realizada em até 30 dias da vaga. Isso significa, no nosso exemplo, 30 dias da ocorrência da morte. Vamos imaginar que o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina faleceu. Se o seu falecimento ocorreu nos 12 primeiros meses do mandato, teremos uma nova eleição que indicará o seu sucessor. Portanto, esta eleição será realizada em até 30 dias do seu falecimento, ok? Desta eleição resultará um vencedor, o sucessor. Este sucessor, que será um desembargador, deve tomar posse em até 15 dias. Portanto, eleição em até 30 da morte e a posse do desembargador, que será o sucessor, em até 15, para um mandato que chamamos de tampão. Ou seja, ele ficará no cargo não mais 2 anos o sucessor, mas sim pelo período que restava àquele que faleceu, ok? Então, essas são as regras da vacância quando ocorre na primeira metade do mandato. Teremos eleição em até 30 dias da ocorrência da vaga, no nosso exemplo a morte, né? O desembargador que for eleito tem até 15 dias para tomar posse e o seu mandato é tampão. Fechou? Agora vejamos como funciona quando a vacância ocorre na segunda metade do mandato, ou seja, após os 12 meses iniciais. Vamos ver. Ocorrendo a vacância na segunda metade do mandato, não haverá eleição, sem eleição. O que ocorrerá é que há uma ordem já estabelecida de sucessão. Por sinal, é uma ordem que acaba sendo difícil de memorizá-la, portanto eu coloquei aqui graficamente para tentar facilitar. Vejamos. Eu tentei estabelecer aqui hierarquias, tá? Numa espécie de escala mesmo. Portanto, eu coloquei no topo o presidente do TJ, abaixo o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro vice e aqui os corregedores. Corregedor-geral de justiça e o corregedor-geral do foro extrajudicial, ok? Até entre eles eu coloquei uma hierarquia. Este é o de justiça, portanto estaria acima do extrajudicial. Além de um desembargador mais antigo, que vamos entender já já como funciona. Portanto, se a vacância ocorrer na segunda metade do mandato, aqui estamos falando após 12 meses, teremos o seguinte. Vamos supor que o presidente do Tribunal de Justiça faleça. Aqui, este camarada faleceu. Como funcionará a sua sucessão? O primeiro vice-presidente, que é o que está imediatamente abaixo, ele sucede. Portanto, o primeiro vice-presidente vem para cá. Tá? Então, primeiro vice-presidente sucede o presidente, e assim sucessivamente. Este camarada aqui ficará vago, o primeiro vice, porque ele veio para o lugar do presidente. Então, alguém tem que suceder aqui. O segundo vice-presidente, que está abaixo dele, sucede
o primeiro vice. E aqui acontece a mesma coisa. O terceiro vice-presidente sucede o segundo vice-presidente. Vamos lá, repetindo. Faleceu o presidente do Tribunal de Justiça. Sucederá o presidente, o primeiro vice-presidente. Sucede o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente. E sucede o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente. Beleza? Já em relação ao corregedor-geral, temos o de justiça e o extrajudicial. Vamos supor que o corregedor-geral de justiça faleceu. Então, quem sucederá será o outro corregedor-geral, o do foro extrajudicial, ok? Então, o corregedor-geral do foro extrajudicial sucede o corregedor-geral de justiça. E por fim, temos o desembargador mais antigo. Este pode suceder ou o corregedor do foro extrajudicial, se este falecer. Se este falece, então o desembargador mais antigo sucede. E também pode suceder o terceiro vice-presidente, se este daqui sucedeu. Beleza? Então, vamos lá, só repetindo. Na segunda metade do mandato, ocorrendo vacância, temos que o presidente faleceu. Primeiro vice-presidente sucede presidente. Segundo vice-presidente sucede primeiro vice-presidente. E o terceiro vice-presidente sucede segundo vice-presidente. Em relação aos corregedores gerais, o corregedor-geral do foro extrajudicial sucede corregedor-geral de justiça. E o desembargador mais antigo vai suceder, ora o corregedor do foro extrajudicial, ora o terceiro vice-presidente. Beleza? Então, só resumindo todo esse quadro, temos que a vacância ela ocorre de forma definitiva. O grande exemplo acaba sendo a morte e teremos dela um sucessor. Se a vacância ocorrer na primeira metade do mandato, nos 12 meses iniciais, haverá novas eleições, em até 30 dias da ocorrência da vaga. O desembargador eleito terá até 15 dias para tomar posse e o seu mandato será tampão. Já a vacância na segunda metade do mandato, não haverá eleição. Há uma ordem de sucessão que vimos aqui. Essa ordem de sucessão vai nos dizer que primeiro vice-presidente sucede presidente, segundo vice-presidente sucede primeiro vice-presidente e o terceiro vice-presidente sucede segundo vice-presidente. É como uma escadinha mesmo aqui. Um vai subindo para suceder o outro, deixa a vaga dele em aberta e o outro sucede, tá? E aqui, corregedor do foro extrajudicial sucede corregedor geral de justiça. Já o desembargador mais antigo pode suceder tanto o corregedor do foro extrajudicial como o terceiro vice-presidente. Fechou? Vamos avançar mais um pouco. Bom, avançando, vejamos agora hipóteses de substituição. Diferentemente da vacância, na substituição temos situações temporárias. Na vacância, vimos que eram situações definitivas. O próprio regimento interno nos traz alguns exemplos. São exemplos de substituição. Quando um daqueles camaradas que vimos no vídeo anterior e no início deste, vamos colocar aqui novamente, o presidente do TJ, o primeiro, o segundo e o terceiro vice, além dos corregedores, o de justiça e o extrajudicial. Um destes camaradas aqui, eles entrarem em férias, licença, faltas, afastamentos ou até mesmo impedimentos, tá? Então, como vai funcionar a substituição quando esses camaradas saírem de maneira temporária? Bom, o regimento interno nos diz o seguinte, é uma sistemática bastante parecida, talvez aqui de cara você nem perceba a diferença no desenho, né? Mas vamos supor que o presidente do TJ, ele saia de férias. Como ele será substituído? Bom, é a mesma coisa. O primeiro vice-presidente substitui presidente. Se o primeiro vice-presidente sair de férias, segundo vice-presidente substitui primeiro vice-presidente. Se o segundo vice-presidente sai de férias, terceiro vice-presidente substitui segundo. Repetindo, primeiro vice-presidente substitui o presidente. Segundo vice substitui o primeiro vice. Terceiro vice substitui o segundo vice, tá? Já em relação aos corregedores gerais, temos o seguinte. Vamos supor que o corregedor de justiça saia de férias. Corregedor geral do foro extrajudicial substitui o corregedor geral de justiça. Vamos imaginar o contrário. Corregedor do foro extrajudicial sai de férias. Corregedor geral de justiça o substitui, ok? E em relação aos desembargadores, temos uma diferençazinha aqui. O desembargador mais antigo, ele poderá substituir ou o corregedor geral do foro extrajudicial, é igual vimos anteriormente, e também o terceiro vice-presidente. Até aqui não muda nada.
Mas o desembargador mais antigo, na substituição, ele poderá também substituir o Corregedor-Geral de Justiça. Atenção aqui que é uma diferença importante, tá? Então, basicamente, é isso na substituição. Ela acontece de maneira temporária. Os exemplos que o regimento traz são estes: férias, licença, faltas, afastamentos e também o impedimento. E a sistemática é bastante parecida. Só repetindo para internalizar: primeiro vice substitui presidente. Segundo vice substitui primeiro vice. Terceiro vice-presidente substitui segundo vice-presidente. Corregedor-Geral de Justiça, vamos supor que ele foi afastado por algum motivo, será substituído pelo Corregedor do Foro Extrajudicial. Agora, de forma contrária, se o Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial estiver impedido, afastado de licença ou férias, será substituído pelo Corregedor-Geral de Justiça. E para finalizar, desembargador mais antigo, ele pode substituir o Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial, o terceiro vice-presidente e, atenção aqui, o Corregedor-Geral de Justiça também, ok? Bom, e só para encerrarmos este vídeo, eu acabei voltando um slide aqui porque não mencionei anteriormente. Na situação que a vacância ocorre na segunda metade do mandato, este camarada que ocupar o cargo de forma definitiva, ele não ficará inelegível para concorrer nas próximas eleições, ok? O parágrafo 2º do artigo 12, ele vai nos dizer que o exercício de cargo ou função na qualidade de sucessor na segunda metade do mandato não será considerado causa de inelegibilidade. Portanto, aquele camarada que aqui ocupar o cargo de forma definitiva não fica inelegível para as próximas eleições, ok? E assim fechamos o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Valeu!